Aqui no Espaço Pet, todos os mascotes têm vez. E hoje é dia de falar sobre peixes. Roda aí. Bom, com a gente o aquarista Rodrigo Knopp e também o biólogo Rodrigo Reis. Sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre estes simpáticos bichinhos, animais, que muita gente vai dizer, olha, não interagem. Será que isso é um mito, uma verdade? Eles interagem com seus donos? Começo perguntando para eles. Todo mundo diz, pra que ter peixe? Ele não faz nada, não passeia, não late. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Peixe interage sim, principalmente a classe dos ciclídeos, né? Os ciclídeos são os peixes talvez os mais inteligentes dentro desses de aquário. Eles reconhecem donos, eles sabem quem é quem no ambiente, eles sabem como o ambiente está, então realmente peixe interage sim. Ó, viu, já quebramos o primeiro mito, o primeiro modelo que as pessoas ficam imaginando de um pet que deveria ter em casa porque ele não brinca quando ele interage. São interações diferentes, né? Quero lembrar que você pode interagir com a gente aqui nessa conversa, 99588-2374. Você manda sua mensagem, sua pergunta, se você tem interesse em ter um aquário em casa, um peixe em casa. E também a gente dá espaço para outros pets, tradicionalmente, vale tudo aqui. 99588-2374. Mande a foto do seu pet, do seu bichinho de estimação. Tem no celular, ele está assistindo o programa, manda pra gente. A gente já tem umas na tela. Deixa eu ver aqui quem é. É o Kiko, 2 anos, da tia Ema. Ô, tia Ema, um beijo pra senhora, tia Ema. Tia Ema Gomes e o seu comparsa no sofá. Deixa eu ver aqui mais um. Tive um daqueles, ó, o Chuck, da Raquel de Canoas. Que maravilha. Esses aqui, às vezes, tem que falar, cuidado com os aquários aí. Eles são... O aquário tem que ser bem tampadinho. Bem tampadinho, porque essa turma aqui é predadora, né? Esses aí são de caçar. De caçar, né? Deixa eu ver essa outra fera aqui. O Rex, da Nina de Canoas, grande Rex. E o Igão. Igão Júnior, aqui de Canoas. Todo mundo assistindo o Espaço Pet, tá bom? Vai mandando pra gente perguntas também. Bom... a primeira questão foi essa, peixe interage sim. Agora, quais são os mais comuns nos lares, se a gente for pensar? Pela questão de o mais comum, não tem um mais comum, porque o peixe douradinho aquele é o mais famoso, mas não o mais comum. Perfeito. A venda de peixes, se trabalha com peixes do mundo inteiro. E pessoas com o mais variado gosto possível. Então talvez o mais comum seja Nemo, a Dory, o peixe douradinho. Sim. O Beta, que é um peixe bem tradicional também, mas o maior peixe, assim, o peixe que mais se vende, não tem. Bom, agora, Rodrigo Reis, biólogo, há diferenças de hábito entre eles, por exemplo, qual o tempo médio de vida de cada um e até os costumes. Tem peixe que, por exemplo, interage mais à noite, está mais ativo à noite, outros mais de dia? Tem, nós temos bastante peixes que são bem diferentes entre eles, né? Então, um pouquinho mais perto do microfone. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito na hora de alocar eles ao aquário, né? Porque depende muito do comportamento de cada peixe, né? Então, alguns são mais territorialistas, outros são mais agressivos, outros são mais pacíficos. A condição também de parâmetros da água, também alguns são diferentes um do outro. Então tem que cuidar. Tem peixes que são de hábito noturno, peixes de hábito diurno, né? Peixes de coluna de cima do aquário e mede a água e lá na parte do substrato, né? Então varia bastante. Então tem que cuidar na hora de alocar os peixes. Fico imaginando, porque isso tem que ter uma relação direta com quem vai criar. Por exemplo, se eu sou um cara que tem hábitos mais noturnos, obviamente eu vou estar mais próximo, vou interagir, vou estar mais atento a ele na noite. Aí às vezes as pessoas, mas esse aqui não está fazendo nada durante o dia, vem uma visita e tudo, ele está dormindo. Peixe dorme? Sim, dorme. Ele não fecha o olho. A gente faz o fotoperíodo da luminária, né? Inclusive, né? De no máximo 12 horas por dia de luz acesa, né? Então eles dormem sim. Inclusive, normalmente o pessoal tem os peixes de hábito diurno e noturno, né? Mas difere, porque o hábito noturno, até por alguma ração que fica no fundo quando a luz se apaga, o peixe que é de hábito noturno, ele acaba se alimentando dela. Então é interessante ter os dois peixes e ter essa mescla de peixe no aquário, né? Sim. Agora essa mescla, e a pergunta é para os dois, ela tem que ser harmônica. Tu mesmo disseste agora que tem peixe que é vilão, por exemplo, perto dos outros. Ele ataca, ele come os outros? Com certeza. Sim. O principal sempre no aquário, para se ter o maior sucesso, eu acho, dentro do aquário, é se fazer o biótipo. Saber de qual região aquele peixe vem, porque dentro daquela região
tu vai fazer o melhor parâmetro para as águas. Por exemplo, qual que é o peixe mais resistente que existe? Não existe o peixe mais resistente. Eu não posso medir a resistência de um ser vivo pelo habitat onde eu vou querer colocar ele, sim pelo habitat onde ele está na natureza. Eu não meço a resistência de um urso polar jogando ele no deserto do Saara. Sim, claro. Então, o aquário tem que ser feito para aquele peixe. E dentro daquele peixe, da região onde ele veio, eu introduzo os outros peixes daquela mesma região. Aí o sucesso é quase certo. Bom, vamos para a tela que a gente tem perguntas. O pessoal está mandando para a gente. Tem alguém interessado e ele quer saber informações. Primeiro, vamos ver. Essa é a Suri, ó. A Suri. Meu nome é Isabel, sou de Canoas e essa é a Suri. Bonita, bem cabeluda e penteada. Aqui o Pocoyo de Canoas, a Daniela e o Diego. Olha aí o Pocoyo, que beleza. E tomando mate. Peixe beta, que é curiosamente o que temos aqui. Tem que ficar sozinho mesmo? O Alexandre Martinin pergunta. O beta, ele é um cara antissocial, podemos dizer assim? Não e sim. O que acontece? O peixe beta, normalmente a gente aloca ele em aquários pequenos, né? E normalmente são aquários que não tem sistema de filtragem. Então, sim. Daí para esses casos de aquário pequeno, sim. Só ele, né? Sozinho no aquário. Mas ele é um peixe que ele aceita outros peixes no aquário, desde que não seja outro peixe beta. Ele não se dá com... Ele não se dá pela... A agressividade dele se dá mais com o peixe beta macho, né? Sim. Inclusive, em algumas outras espécies de peixe pode até fazer com que ele seja agredido e não ao contrário. Então dá pra a gente aqui traçar um paralelo com outros pets. Ele também, o beta no caso, é territorial, se a gente for pensar assim. É o meu aquário, sai fora. Sim, principalmente por causa de reprodução, né? E por disputa de fêmea, né? Bom, a gente vê aqui de diferentes aquários, né? E aparelhagem. Tu mesmo disse que o beta, ele não precisa desse sistema de filtragem, digamos assim, da água, motores, coisas do tipo. Isso acaba até reduzindo custos, por exemplo. É normal, todos têm que ter toda essa parafernália, ou ainda aquele aquário clássico, arredondado, que não tem, né, nenhuma tipo de filtragem ou oxigenação, enfim. O aquário bola, aquele que a gente conhece de filme. Sim, isso. Né, clássico. Reviso, clássico bola. Na verdade, ele não é para ser feito um aquário. Ele é para ser feito um vaso. Tá. Porque ele não é feito para manusear. Tu não tem onde esteticamente o fio ficar pendurado aqui, o filtro colocar lá. E ele pode causar algum problema, pode ser perigoso no manuseio para um aquário, porque eu tenho que trocar água, eu tenho que fazer a limpeza desse aquário. Mesmo com o motor, também mesmo tem que ser feito. Claro. Um aquário, uma manutenção de aquário nunca pode exceder 30 dias. Então, nesse aquário bola, eu já não consigo fazer isso de uma forma segura, que eu vá garantir total limpeza. Aquário tradicional mesmo é o retangular, claro, todos os tipos de medidas, qualquer medida, mas o retangular. Bom, agora as doenças, tá? É normal, a gente sempre fala a qualidade de vida para o seu pet. Hoje se fala, por exemplo, para cachorros e gatos, os brinquedos, a importância para que eles tenham uma qualidade de vida. Dicas básicas, eles também ficam doentes, eles também sofrem com frio, por exemplo, entre outras coisas? Sim, inclusive a principal causa de doença no aquarismo é a falta de controle de temperatura, né? Normalmente o pessoal começa nessa época, começa a esfriar mais. Sim. E o nosso grande problema no aquarismo, principalmente a oscilação de temperatura, né? Às vezes o pessoal fala, mas a temperatura tá boa, mas de noite ela vai cair 5 graus e vai variar a temperatura e... Geralmente o peixe vai acabar pegando alguma parasita, ele vai ter algum problema, alguma infecção bacteriana que vai acometer ele. Então, principalmente o que mais tem que se cuidar no aquarismo mesmo hoje é o sistema de filtragem, é o controle de temperatura. E para os casos de beta, que geralmente o pessoal reclama muito, que o meu peixe beta sempre tenta e morre e tal. A questão é essa, a questão que é um aquário pequeno, ele não tem sistema de filtragem, é mais difícil de lidar num aquário de beta, porque os parâmetros deles vão oscilar mais rápido do que num aquário maior com sistema de filtragem. Então, tendo um aquário bem montado, com sistema de filtragem, controle de temperatura, é bem mais difícil ter problema de doença com peixe. E é possível, a medicina veterinária evoluiu tanto para cachorros e gatos, hoje é possível tratamentos, é muito difícil, né? Fico imaginando. É mais difícil, é um animal pequeno demais, às vezes o custo de alguma cirurgia é muito alto. Medicação, nós temos bastante medicação que funcionam, são eficazes.
Geralmente, problemas para intervenção cirúrgica de veterinária, normalmente é problema de tumor, cancerígeno, que não vem ao caso. Mas o que mais acomete mesmo nas residências são coisinhas pequenas, básicas, que dá para tratar tranquilamente. Perfeito, vamos para a tela, tem mais participações. Vamos lá, esse aqui é o Cid, do Centro de Canoas, grande Cid. Vamos ver mais um, deixa eu ver, o Michael Alvará, é isso? Alvará, o gato de... Olha o perigo aqui, gente. Rodrigos, o Alvará é o nome da fera, tá de olho no lanche ali. Essa é a verdadeira TV de gato, né? Pois é, bem tapadinha. Bem fechado, não tem problema. Bem fechadinha, não tem problema. Sou a Pops, adoramos o Conexão RS aqui em casa. Obrigado, Pops, pela audiência maravilhosa. Boa noite, o Mimico... Aqui, ó, atenção, ó, o Saraiva do Cristo Redentor, a gente vai guardar a tua pergunta para a semana que vem com o médico veterinário para falar junto com a gente, tá? Mas ele tá mostrando, o Mimico tem 16 anos e tem problema renal, né? E a gente vai levar esse problema do Saraiva para o nosso Espaço Pet da semana que vem. Gente, para fechar, se mudou o conceito, ninguém é dono de nenhum animal, é um ser vivo. Então a gente é um tutor responsável. Dicas básicas para a gente ser um bom tutor. Que perfil, por exemplo, não pode ser uma pessoa, por exemplo, que acha que é um brinquedo, que um dia vai cuidar, outro dia não vai. Não, de forma alguma. Tem que ter muito cuidado. A gente está lidando com um ser vivo. Sim. Tá? Então, como todo ser vivo, a gente tem que ter uma responsabilidade em cima. A gente não faz brincadeiras aqui nesse ambiente. Sim. A gente tem que levar a sério, como um gato, como um cachorro, como qualquer ser vivo que esteja na nossa responsabilidade. O aquário, eu acho que o principal cuidado, a principal dica que eu posso dar para o aquário é tenha produtos de qualidade. Não vai no mais barato, não vai naquele diz que me diz, não vai no eu vi na internet. Procura um profissional. Procura um profissional, procura alguém que vá saber te orientar direito, que vá saber ter a responsabilidade com o teu peixe. Perfeito. Esse é o principal. É um hobby que o barato sai caro, né? E sem dúvida. Quem sofre mais são seres vivos espontâneos. A gente tem que ter o respeito, que é um sistema fechado, né? Tem que levar em consideração isso tudo. Sim. E para fechar, deixo essa pergunta para ti, Rodrigo. Na medida em que a gente tem que dar atenção para um ser vivo, isso vale para cachorro, vale para gato. Não adianta trancar em casa, dar comida e era isso. Para o peixe vale a mesma coisa. É um ser vivo, ele precisa não só de comida, ele precisa de atenção, precisa de proximidade com o seu tutor. Sim e não também, né? Os cuidados a gente tem que ter porque, como é um sistema fechado, né? E ele é um animal que depende muito dos parâmetros da água. Ele vai se aproximar, ele vai vir para na hora que tu vai oferecer ração para ele, vai se acostumar na hora de acender a luz, na hora de apagar a luz também ele se acostuma para dormir. Então existe uma interação assim, mas ele não é um animal que tem um carinho, que nem um cachorro, alguma coisa assim, né? É um pouco diferente, né? Mas tem gente que fala, ai meu bichinho! E dentro da questão, dentro do aquário, fora o beta e algumas exceções como peixes maiores que tu vai ter isolado, tu cria uma comunidade de outros peixes dentro. Claro. Então não há essa necessidade dele ter... Existem alguns peixes que recebem carinho e tudo mais, mas não é um padrão, né? Ele é Bom, responsabilidade eu entendi em primeiro lugar, daquilo que a gente vai tratar de uma vida. Para fechar, tem mais um aqui. Olha essa fera aqui, bicho. Bota aí, como é que é o nome desse cara? Canola Tarigas assistindo. Canola, é isso mesmo? Tá bom, seu como é Canolas? É sobrenome. Tá bom, seu Canola. Aí, ó, Canola Tarigas assistindo e bem concentrado no programa. Rodrigos, né? Tanto Rodrigos Canop como Rodrigo Reis, sejam sempre bem-vindos. Obrigado por, né, trazer essa cultura do aquarismo. Eu acho fundamental, não só porque é muito bonito de se ver, mas a gente está falando de uma vida e a gente tem que valorizar qualquer tipo de vida. A gente que agradece estar divulgando nosso hobby aqui, nossa profissão, que a gente tanto ama, né? E agradecemos vocês aí pela oportunidade. Sejam bem-vindos e o convite já está feito para a gente conversar mais uma vez sobre peixe e trazer outros tipos aqui para a gente. Com certeza. Tá bom? Confirmado? Obrigado.